Nesta noite, estaremos ilustrando o que de mais precioso Deus tem feito pelo ser humano. Homens corajosos que abriram mão do mundo simplesmente para receber e aceitar o chamado de Deus em suas vidas, por amor a Deus e ao seu santo Evangelho. Gunnar Wingren, homem de Deus, nascido em Östra Husby, Östergötland, Suécia, em 8 de agosto de 1879. Era filho de pais batistas que lhe ensinaram desde cedo a trilhar os caminhos santos. Em 1897, aos 18 anos, foi batizado nas águas na Igreja Batista em Accra, Småland, Suécia. Nessa época, assumiu a direção da escola dominical de sua igreja, substituindo seu pai. Em 14 de julho daquele ano, um artigo de uma revista que falava sobre os sofrimentos de tribos nativas no exterior o levou às lágrimas e a uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Senhor, para a tua honra e para a tua glória, eu quero fazer missões e peço a tua ajuda para cumprir essa promessa. Neste momento, o chamado missionário para a vida de Gunnar Wingren teve seu início. Porém, faltava-lhe algo para se sentir completo, porque não basta ser chamado, temos de ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. No verão de 1909, Deus encheu o coração de Wingren com o desejo de receber o batismo no Espírito Santo. O seu objetivo passou a ser a busca do batismo no Espírito Santo. Após 5 dias de busca incessante, foi revestido de poder, falando em outras línguas, como os discípulos no dia de Pentecostes. Senhor, obrigado por ouvir o meu pedido. Obrigado por atender a minha oração. Eu te agradeço por este renovo, Pai. Eu te agradeço pelo batismo com o Espírito Santo. Amém. Amém. Daniel Berg nasceu em 19 de abril de 1884 na pequena cidade de Vargön, na Suécia, às margens do lago de Vänern. Quando o Evangelho começou a entrar nos lares de Vargön, seus pais o receberam e ingressaram na Igreja Batista. Logo, procuraram educar o filho segundo os princípios cristãos. Em 1899, Daniel converteu-se e foi batizado nas águas. Em 25 de março de 1902, Daniel desembarcou em Boston. No Novo Mundo, sonhava, como tantos outros de sua época, em realizar-se profissionalmente. Agora eu vou conseguir! Mas Deus tinha um plano diferente e especial para a sua vida. Permaneceu por lá durante 7 anos. Com saudades do lar, retornou à cidade natal, onde o tempo parecia parado. Mãe, é você? Filho! Mãe, que saudade! Que saudade! Quanto tempo! Você tá velhinha! É a vida, né? Nada havia se modificado. Só seu melhor amigo e companheiro de infância não morava mais ali. Mãe, e aquele meu amigo? Então, ele tá morando numa cidade vizinha, tá sendo pregador do Evangelho. Ah, então acho que eu vou lá visitá-lo. Isso mesmo, vamos. Logo chegou a seu conhecimento que seu amigo recebera o batismo no Espírito Santo, coisa nova para sua família. Meus irmãos, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. No caminho, estudou as passagens bíblicas onde se baseava a nova doutrina. Chegando à igreja do amigo, encontrou pregando. Sentou e prestou atenção na mensagem. Isso é um cumprimento que Jesus
Espírito Santo. Esse cumpriu em Atos capítulo 2. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, quero te agradecer por mais este culto, Senhor. Quero te agradecer por ter tocado em cada coração de cada irmão, Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Após o culto, conversaram longamente sobre a nova doutrina. Daniel demonstrou ser favorável. Em seguida, despediu-se e partiu, pois sua intenção não era permanecer na Suécia, mas retornar à América do Norte. Em 1909, despediu-se dos pais. Tchau, meu filho, vai comer. Em meio à viagem de retorno aos Estados Unidos, Daniel orou com insistência a Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo. Como não estava preocupado como da primeira vez, posto que já conhecia os Estados Unidos, canalizou toda a sua atenção à busca da bênção. Ainda no navio, ao aproximar-se das pragas norte-americanas, sua oração foi respondida. Senhor, te agradeço por responder a minha oração, Senhor. Te agradeço por ter matado o Espírito Santo. Te agradeço por isso, Senhor. A partir de então, sua vida mudou. Daniel passou a evangelizar como nunca e a contar seu testemunho a todos. Foi então que, em conferências em Chicago, Daniel encontrou-se com o pastor batista Gunnar Wingren, que também fora batizado no Espírito Santo. Irmão, eu sinto um grande desejo missionário no meu coração. Sinto que Deus tem algo grande para realizar na minha vida. Mas eu não sei, eu me sinto sem rumo. Eu não sei para onde que eu vou, não sei para quem eu pregarei desse Deus tão lindo. Daniel, desde que eu senti no meu coração de fazer missões, eu sabia que Deus colocaria no centro da sua vontade. Eu sabia que Deus colocaria eu onde Ele quiser. Então, irmão, vamos orar para saber onde Deus quer que eu esteja. Após essa longa conversa, nossos irmãos entenderam que Deus lhes guiaria, mas até então não imaginavam que o chamado que Deus tinha seria realizado com a união dos dois. Ambos tinham o mesmo chamado e para o mesmo lugar. Eles então se despedem e cada um vai para o seu lado. Ao passar de um certo tempo, os dois voltam a se encontrar. Wingren voltou a South Bend. Berg estava trabalhando em uma quitanda em Chicago quando o Espírito Santo mandou que se mudasse para South Bend. Berg abandonou seu emprego e foi até lá, onde encontrou Wingren pastoreando aquela igreja batista. Pode ser, irmão. Tudo bom? Deus me mandou aqui para que viesse pregar, para que viesse louvar o nome dele juntos. Amém, irmão. Glória a Deus. Passaram então a encontrar-se diariamente para estudar as Escrituras e orar juntos, esperando uma orientação de Deus. Foi em South Bend que Wingren e Berg foram revelados pelo Espírito Santo através da instrumentalidade do irmão Olaf Wood.
pregarão a minha palavra, porém eu estarei com vocês e vocês estarão comigo. Isso é o pedido do Senhor dos Exércitos. Nossos irmãos ouviram atentamente a voz de Deus, pois era isso que estavam aguardando, uma resposta, e ambos já haviam sido moldados até aquele momento. Deus, vendo o ardor em seus corações, abriu-lhes os caminhos, e então começou a guiá-los para onde ele desejava que estivessem. Ao ouvirem pela primeira vez o nome do lugar para onde Deus os chamara, não sabendo onde era, foram até a biblioteca pública da cidade, onde descobriram que o Pará ficava no norte do Brasil. Depois de orarem, Berg e Wingren aceitaram o destino. Achei, aqui, Pará fica no Brasil, é Pará direto. Então vamos orar e ir para onde Deus me mandar. Eles então embarcaram em um navio, e lá Deus proveu milagrosamente a quantia certa para a viagem. Durante a viagem, ganharam um tripulante para Cristo. 14 dias após saírem de Nova York, chegaram ao Pará. Era o dia 19 de novembro de 1910. Em Belém, moraram no porão da Igreja Batista, localizada na Rua Balbi 406. Depois, passaram um tempo na casa do irmão presbiteriano Adriano Nobre, em Boca do Ipixuna, às margens do rio Tajapuru. Hospedaram-se no mesmo quarto onde morava o irmão Adrião Nobre, primo de Adriano. De volta a Belém, retornaram ao porão da igreja. Por esse tempo, já falavam um pouco de português. O primeiro professor deles fora o irmão Adriano. Conheceram ali duas grandes mulheres que aceitaram a doutrina do Senhor e seus ensinamentos e receberam o batismo no Espírito Santo, as irmãs Celina Albuquerque e Maria de Nazaré. Em 18 de junho de 1911, nascia a missão de fé apostólica. Em 11 de janeiro de 1918, foi registrada oficialmente com um novo nome, Assembleia de Deus. Nome este que a nova igreja já usava desde 1916. Era uma igreja sem vínculos estrangeiros, genuinamente brasileira e que se tornaria a maior igreja pentecostal do mundo. Meus amados irmãos, nós acabamos de assistir aqui esta encenação dos nossos adolescentes, que representou a história, a origem da nossa igreja Assembleia de Deus. E como estamos em um culto missionário, os irmãos puderam observar através desse teatro que a nossa igreja começou, ela se originou através de dois chamados missionários, do irmão Daniel Berg e Gunnar Wingren. Mas o que eu acho mais interessante que os irmãos puderam observar, que apesar de que eles dois que cumpriram o ID do Senhor, nós vemos que também não faltaram irmãos intercedendo por eles, também não faltou irmãos que estivessem contribuindo com eles, e só por isso foi possível iniciar aquele trabalho. Hoje nós estamos num culto denominado Culto de Missões, e eu queria chamar a atenção tanto minha quanto dos irmãos para nós, que não podemos talvez estar por aí pregando este Evangelho, cumprindo o ID do Senhor na prática, que nós pudéssemos participar, ainda que indiretamente, através das nossas orações e das nossas contribuições. Eu poderia aqui gastar tempo falando tudo que os irmãos já ouvem de costume, já sabem, já conhecem a palavra de Deus em Marcos 16 e 15, e diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ou então em 1 Pedro 2 e 9, que diz que nós somos a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos apenas para um detalhe. Imagine aquele grande dia onde nos encontraremos com Jesus, e ali veremos muitas almas, e ali veremos muitas almas,
E aquelas almas serão frutos da minha oração, da minha contribuição. E o melhor disso é que não nos apresentaremos ao Senhor de mãos vazias. Portanto, meus amados irmãos, vamos fazer missões.
Como estamos em pé, fazemos uma oração, pedindo a bênção de Deus na vida dos nossos missionários que estão trabalhando lá no campo, passando momentos talvez difíceis. O Senhor Deus está abençoando ricamente a eles, através das nossas orações, das nossas contribuições. Deus tem feito prosperar e multiplicar o número dos salvos em nome de Jesus. Nossa igreja, o nosso campo em Adamantina é um campo onde tem a obra missionária no coração de cada um dos nossos queridos irmãos, e com certeza Deus vai continuar fazendo prosperar mais e mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Pastor Getarias, nosso coordenador do Departamento de Missões, está orando, impetrando as mais ricas bênçãos de Deus na vida de todos os nossos missionários e desta igreja amada. Nosso muito obrigado às professoras, à organização, irmã Jaqueline, demais irmãs, Paulo, que trabalharam organizando esse trabalho com os nossos jovens. Deus recompensará as vossas vidas. Oremos, irmãos, estenda a sua mão. Maravilhoso Deus e Pai, queremos te agradecer pela vida dos nossos adolescentes e jovens que prepararam esta apresentação, encenando o início da tua obra, mas também estamos te agradecendo pela vida dos nossos missionários que estão no campo, lá na África, lá no Mali, lá no Peru, na Argentina, aqui no Brasil, aonde estiver um missionário agora. Oh meu Deus, a tua igreja clama por missões, a tua igreja ora por missões, salva os perdidos da terra, em nome de Jesus oramos e nós te agradecemos. Quantos podem dizer amém bem forte? Muito obrigado a cada um dos nossos componentes, jovens, adolescentes, dessas apresentações tão importantes. Deus abençoe. Tome assento, amados irmãos.